Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele é um tratado de moral prática. Ele não é um ensaio filosófico e nem um ensaio teológico. É preciso ficar atento a isso. Do ponto de vista geral, se o Espírito de verdade que dirige a doutrina espírita, e se o Evangelho segundo o Espiritismo é um comentário da doutrina espírita ao Evangelho de Jesus, nada melhor do que buscar no Evangelho elementos que ajudem a nossa compreensão da obra. E quando Jesus se refere à sua pessoa e à sua missão espiritual, no mundo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo parece poder ser dividido não especificamente em partes, muito certinho, mas a temática geral: verdade, caminho e vida. A verdade ela é a introdução e os capítulos 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução e nos 4 primeiros capítulos, um novo paradigma religioso é oferecido à humanidade. Por que o novo paradigma? Moral prática. Se eu estou falando de moral, estou falando de conduta. No que você faz, não no que você pensa. Em como você vive. Moral tem a ver com isso. Ora, se é como você vive, precisa de um paradigma de conduta. E é aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Evidentemente, ele é uma decorrência da questão 625 do Livro dos Espíritos, e a pergunta é a seguinte: qual é o paradigma da conduta da humanidade? E a resposta é Jesus. Eu vou botar um espírita aqui nessa história. Um espírita foi falar com Gandhi e disse assim, viu que a população da Índia era enorme, e disse assim: olha, Gandhi, vamos ensinar a doutrina espírita lá, ou qualquer outra religião, na Índia, porque afinal de contas tem uma população imensa, nós vamos ganhar muito adepto. E aí Gandhi ouviu, concordou. Não, mas eu concordo, mas tem duas coisas. Primeiro, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Segundo, que o cristão viva como o Cristo. Essa foi a resposta. E Kardec vai falar o seguinte: no ensino do Cristo, sem deturbações, no ensino puro, o qual ele é, não como ele foi interpretado. Por isso, ele propõe, segundo o Espiritismo, nós vamos oferecer uma nova abordagem ao ensino e vamos propor uma vivência do Evangelho. Não é uma especulação intelectual em torno do Evangelho, porque só compreende o Evangelho quem o vive. Bem o que Gandhi falou. Será que Gandhi leu Kardec? Qual é o caminho? O caminho
está no capítulo 7 ao 17. O caminho, o que fazer. Depois que você vive em sociedade, o que ocorre à sociedade de modo geral? Quando nós pensamos na vida social, nós pensamos em vida, em mudança, ou mudança de padrões civilizatórios. A Terra gravitando num novo patamar, porque as sociedades, as nações, as famílias possuem agora um conjunto de práticas sociais diferentes. Do capítulo 18 ao 28, nós podemos compreender aquela estrutura que São Luís falou, que eu falei lá no início. Interesses gerais, verdade. Interesses religiosos, caminho, porque a religião, como conduta e como você vive. E interesses sociais, a vida. Quando a doutrina espírita nos anuncia a regeneração do mundo, que ela está chegando para nós, é que o espiritismo redundará numa transformação social. Nós teremos uma nova sociedade, erguida sobre as bases do ensino do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ela defende uma tese e demonstra essa tese. Qual é a tese defendida pelo Evangelho segundo o Espiritismo? É a tese de que o Espiritismo é o Consolador prometido, dirigido e coordenado por Jesus. Essa é a tese. Onde ele está? Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Mas quando você apresenta uma proposta, um paradigma, você tem que demonstrar esse paradigma. Mas, para demonstrar esse paradigma, você tem que estabelecer primícias. Ele vai definir do capítulo 1 ao 4 para nós entendermos. A primícia, se nós não entendermos nada mais que isso, mais do que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, e é na primícia que ele apresenta os pontos de apoio do nosso raciocínio. Do raciocínio de Kardec. A tese, capítulo 6, precedida de uma preparação, que é o capítulo 5 anterior. E aí então ele nos dá o ponto da chegada. Qual é o objetivo? O que nós queremos com isso? Nós queremos chegar aonde? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta de tirar a mim e a você de onde nós estamos. Olha bem, vou dar uma notícia. Você não vai poder ficar parado no ponto em que você está. Por uma razão muito simples. Se você permanecer no ponto em que você está, você não vai compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele exige um deslocamento, uma transformação do teu pensar, do teu existir e da tua ação. Pensamento, coração, mãos.
Pensamentos são as mudanças, coração, sentimentos e as mãos, os hábitos. Tem que subir a escada e Kardec mostra qual é o último degrau. A vida em sociedade tal qual ela é, deve ser uma união divina, conexão da criatura com o Criador. Por isso, o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo é para judeus, muçulmanos, budistas, taoístas, católicos, protestantes, espíritas, não tem distinção. A primeira premissa Kardec que ele faz é qual foi o critério para o estabelecimento do corpo doutrinário do Espiritismo. E foi a universalidade do ensino dos Espíritos. O critério ele é universal. Ele consola qualquer espírito, porque Kardec recebeu comunicações de várias partes do globo. Ora, ele trabalha o que é essa proposta? Que o Espiritismo não é uma seita, que foi elaborada num gabinete. Ele trabalha que Sócrates e Platão foram os precursores da ideia espírita e da ideia cristã. Como assim? Sócrates disse: a alma é eterna, o corpo é uma veste. A verdadeira filosofia é aquela que vincula ser aos interesses espirituais. Sócrates começava a dialogar. E qual era o propósito dele? Sócrates tinha dois propósitos quando ele começava a dialogar. Primeiro, mostrar ao dialogador que ele não conhece tudo, aquilo que ele acha que conhece. Sócrates estava empenhado em demonstrar uma lição que a gente não conhece. A nossa ignorância é sempre infinitamente maior que o nosso conhecimento. Tem que se despir da vaidade e prepotência. O universo é infinito. Cuidado com a ignorância. A ignorância tem certeza de tudo. Segundo, como você vive? Qual é a prática? Ao trabalhar essas ideias, Sócrates foi precursor, preparou o pensamento para receber a mensagem do Cristo e também para o advento da doutrina espírita. Vamos ao primeiro premissa. Não vim destruir a lei. Significa que o Espiritismo não se opõe à ciência. Por quê? Deus é único e não há diferença entre lei natural e lei divina. Qual a lei natural que rege a estruturação natural de uma colmeia, ou os fenômenos dos mares, ou a rotação da Terra em torno do próprio eixo, ou a translação da Terra em torno do Sol? Isso, a lei de gravidade, é lei divina. É um princípio espírita que é preciso meditar. A lei divina, então, é a lei natural.
No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Aí ele trabalha no item 4, um item chamado ponto de vista. Você tem que avaliar Jesus de qual ponto de vista? Que se acrescente uma nova perspectiva, ou ponto de vista espiritual. Ele vai descobrir o seguinte: quem dirige o orbe é ele. É a mensagem que está na introdução do Livro dos Espíritos. É a mensagem dessa, de uma rainha até que da França, uma realeza terrestre. Não levou nada acima dos reinos materiais, porque existem hierarquias espirituais. Segunda premissa, vivemos em feudalismo. O pensamento do ser humano na Idade Média ainda é um pensamento tribal. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. Você já pensou em um Deus ultragaláctico? Todos os lugares do universo são habitados por seres inteligentes. Não necessariamente seres corpóreos, mas seres inteligentes. E Deus é o Pai de toda a criação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quarto, se a tese é o Consolador prometido, nós vamos ter que reestudar a dor, porque existe dor na criação divina. Qual o propósito e o significado da dor na experiência humana? Ora, se eu não entender a dor, eu não entenderei a consolação. Porque uma evolução sem dificuldades, sem desafios, seria uma evolução que não teria a palavra sucesso, vitória, esforço. Então, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Sabe por quê? Porque ele significa a dor. Porque o Espiritismo diz assim: o tsunami não vai te destruir. Nada é capaz de te destruir. Você é indestruível. E toda dor é uma tempestade que chega e vai. Qual a tese central do Evangelho segundo o Espiritismo? O Cristo Consolador. Porque bem-aventurados aflitos. Quem sofre agora é um bem-aventurado, porque está no caminho do progresso espiritual. Ou das falhas dos usos ou de aprendizado, nós temos a dor da evolução, a dor experiência, e temos a dor resgate, purificação, onde a dor, há presença dele, fortalecendo, apontando caminhos, apontando esperança. Esse é o Cristo. Então, o nosso Cristo, Cristo que a doutrina espírita apresenta, é um Cristo compassivo. Ele circula aí pelas ruas, no mundo, consolando, esclarecendo, amparando. É tão bom ver, saber que tem um irmão bem mais velho, bem experiente, nos amparando a nossa jornada.
porque muitos achavam que tinham que caminhar sozinho. E aí então Kardec aponta o caminho, o fim. Qual é o fim? Qual a proposta da dor? A proposta da dor é aperfeiçoamento. O nosso destino já vem com GPS. Já está gravado. O nosso destino se chama perfeição espiritual. Tudo em nós será melhorado. Qual é o caminho? São as bem-aventuranças. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do caminho. O critério é se você é bom ou não, o Espiritismo fora ou dentro dele. Depois ele conclui. Qual é a chegada? Sede perfeitos. E quando eu vou me tornar perfeito? Nunca. Mas quando eu vou caminhar? Sempre. Você não queria chegar, fazer o que a eternidade chegasse aqui e iria se aposentar, né? Você queria uma meta temporal, se você tem a eternidade. E aí, depois de dar o caminho, Kardec começa a trabalhar os projetos sociais. Sociedade. Olha, não se engana, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque isso é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Não é a velocidade que você está correndo. É a sua consistência e a fé que transforma montanhas, transporta montanhas. Todos esses obstáculos sociais, mundo em transição, tudo isso será vencido pela fé de alguns dos pioneiros da evolução e de nós, se quisermos nos juntar a eles. E tem mais, os trabalhadores da última hora. Jesus tem administração, conhecimento do orbe. Então fica tranquilo, está chegando uma equipe para salvar a empresa, que são chamados trabalhadores da última hora, que tem uma gestão coletiva. Vamos reavivar as nossas esperanças, mas temos que tomar cuidado, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. A ação gestora do Cristo encontra uma reação. E muita falsidade. E muito engano vem ao mundo. Para quê? Para nos distrair. O maior problema do encarnado é a distração. Vamos pensar nisso. Não separeis o que Deus juntou. Aqui não estamos falando de casamento. Não vamos interferir nos vínculos que Deus estabeleceu. Se Deus colocou ali, não tira. Estranha moral. Por quê? Porque se Jesus só ensina as coisas confortáveis para a gente, nós não cresceríamos. Então tem que ter algo estranho no ensino de Jesus.
tem que ter algo que nos incomoda, porque senão a gente não cresce. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós não podemos esconder a luz. Se alguém precisa de consolo, nós temos que levar a essa gente. Não vamos guardar para nós. Nós temos essa luz, vamos levar. Buscai e achareis. Isso é uma constatação, não é? É uma promessa. Nós encontramos os que estamos buscando. Quem busca um conflito, mais dia ou mais tarde, estará no meio do conflito. Quem busca maldade, mais dia ou menos dia, estará convivendo com a maldade. Nós sempre encontramos o que buscamos, individualmente e socialmente. Mas aí tem o pedir e obtereis. Porque nós não temos um tirano dirigindo a vida, nós temos um Pai infinitamente bom, sábio. Deus é Pai por quê? Porque quantas concessões são feitas a você ao longo de uma vida? Você pede e recebe concessão. Porque Deus é inteligência suprema, não é uma pedra de mármore. Vamos deixar bem claro. E aí, então Kardec termina como um professor, uma coletânea de preces, que seria praticamente quase o resumo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final do livro, se nós lermos aquela coletânea de preces, nós vamos entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer um esforço para que isso que nós possamos aprender um pouquinho daquilo que o Cristo nos ensinou e nos deixou. Gratidão a todos.